Agora eu venho para cá porque é o seguinte, gente. No final de abril, diversos portais aí de notícias divulgaram que uma operação da Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, descobriu um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, são mais de 6 bilhões, gente, de reais que teriam sido aí descontados ilegalmente entre 2019 e 2024. Aí fica a pergunta, né? Será que você foi uma dessas vítimas? Você já chegou a olhar, identificou alguma coisa errada aí? E como esse valor poderá ser ressarcido? É o que a gente vai saber a partir de agora com ela, a Maria Faiocchi, que é advogada previdenciária. Seja muito bem-vinda, que bom te receber aqui. Ainda bem que a gente está te recebendo aqui. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Porque só de ouvir uma notícia dessa, eu acredito que é uma das maiores fraudes que já aconteceram no INSS, né? Você pode confirmar aí para mim? A gente fica aflita. Será que eu caí nessa? É histórico. É histórico, né? É histórico. Uma fraude, um golpe, né? Sim. Nesse volume de valor, né? Nós estamos falando, gente, bilhões. Né? Até agora, o que pôde ser apurado, 6,3 bilhões de reais. E deixou os antigos escândalos, né, da época da Georgina, que foi a maior fraudadora, virou como se fosse uma trombadinha. Ficou fichinha. Ficou fichinha perto dessa quadrilha, porque é uma quadrilha para você desfalcar, né, para você roubar mais de 6 bilhões de reais. Só uma quadrilha, né? Você precisa de ajuda de muita gente, mas é histórico e é vergonhoso, né, para o país. Com certeza é vergonhoso e afetou diretamente os aposentados, né? Porque a gente sempre ouvia falar de fraude, né? Porque superfaturaram uma obra, fraudaram o INSS, fizeram uma aposentadoria falsa, a pessoa mentiu, apresentou documentos e tal. Dessa vez foi direto no aposentado, na pensionista, naquele trabalhador, muitas vezes doente, idoso, né? Pessoas muito humildes. Também. Grande parte, né? Uma grande parcela dessas pessoas que foram afetadas, que foram descontadas, são trabalhadores rurais. Gente muito humilde que vive de salário mínimo. É uma pena. Que muitas vezes não tem aquele conhecimento, não tem ali, não tem acesso a uma internet, ao aplicativo. E aí aquele valor está sendo descontado mensalmente e a pessoa não sabe. Agora, como é que a gente faz para identificar se eu fiz parte ou não dessa fraude? A primeira coisa que a pessoa precisa, tá, é verificar o extrato de pagamento do benefício. Por quê? As pessoas não têm, o brasileiro não tem o hábito, né, de pegar aquele contra-cheque da aposentadoria e tá na palma da mão, tá no celular. É só acessar o aplicativo Meu INSS, né? Então, você tem o aplicativo, quem tem a senha do GovBR, é só entrar com a senha do GovBR, acessa o aplicativo, a pessoa vai clicar, né? Tem ali nessa parte vermelhinha. Extrato de pagamento. Extrato de pagamento, vai nos meus benefícios, extrato de pagamento. Clicou no extrato de pagamento, se a pessoa recebe mais de um benefício, ela escolhe qual o benefício. Por exemplo, às vezes a pessoa recebe aposentadoria e, ao mesmo tempo, uma pensão por morte do esposo ou da esposa, né? Tá. Então, ela tem que verificar nos dois. Então, vai verificar o desconto das mensalidades, que é essa próxima tela. Então, por exemplo, nesse extrato que a gente tem aqui, dá para verificar que a pessoa tem vários empréstimos, né? Empréstimo bancário, que é aquele consignado. Então, tem lá, consignado, a pessoa identificou, não, esses realmente eu fiz. Esse desconto indevido, ele vem, primeiro ele começa com Contrib, né, de contribuição, vem várias siglas, né, para a pessoa já ter a dificuldade de entender. E muitos no final tem uma pegadinha, vem escrito assim, Contrib, várias siglas e no final Prev. Aí a pessoa, é da Previdência. Então, tá certo, muita gente confunde, achou que era a Previdência que estava descontando alguma coisa. A Previdência não vai descontar nada que você não autorizou, por exemplo, um empréstimo, né, o consignado de cartão. Agora, identificou? Maravilha. Primeira coisa, a pessoa já tem que ter em mãos, né, esse extrato como prova de que ela está sendo descontada. O ideal é que a pessoa pegue de todos os meses para verificar todo o período que ela foi descontada. Tá. A gente tem relatos de pessoas que estão sendo descontadas há 5 anos.
e não sabiam. Nossa, é muito tempo. Você imagina, essa contribuição do nosso exemplo aqui da telinha é R$ 32,55. Tem algumas contribuições de R$ 80 mês, né? Aí você coloca ao longo dos 5 anos, quanto que isso não dá? É muito Quanto dinheiro. prejuízo essa pessoa não teve? Então, o ideal é puxar também o histórico, né, desses descontos passados para a pessoa ter como prova para pedir o ressarcimento desse valor. E como que ela faz isso? Ela pode, pelo próprio aplicativo, puxar essas contribuições associativas. Tá. Ou quem não tem acesso, e muita gente reclamou também, Camila, o seguinte, que o sistema, hoje, por exemplo, antes de entrar no ar aqui com você, eu tentei acessar o aplicativo e ele estava fora do ar. Então, como tem muita gente acessando, às vezes fica difícil. Se não conseguir pelo aplicativo, pode ligar no telefone 135 da Previdência, agendar um atendimento e pegar diretamente em alguma agência do INSS. E aí sempre pedir desde o início do primeiro desconto para ter a prova de que está sendo descontada e quanto tempo está sendo descontada. Tá, o aplicativo é do INSS. É Meu INSS. Meu INSS. Vai na lojinha do celular, ele está lá com o símbolo do INSS, é oficial, então não tem problema. Agora, importante, como eu faço para excluir a cobrança? Tá, né? porque ela está sendo cobrada mensalmente. Isso. Eu preciso excluir. O INSS já disse que cancelou os convênios com essas entidades, com essas associações e sindicatos que estão sendo investigados, mas de qualquer forma a pessoa pode, pelo próprio aplicativo, ela vai acessar o aplicativo, ela vai clicar nesse botão Novo Pedido, né? Clicou em Novo Pedido, aí se ela tem mais de um benefício, ela escolhe qual benefício ela quer e ali vai clicar novamente em mensalidade associativa e pedir o cancelamento, tá? Isso é muito, muito importante, todas as pessoas fazerem esse procedimento para garantir que não vai ter continuidade do desconto, apesar que o INSS já disse que cancelou esses convênios, né, de cooperação com essas entidades que estão sendo investigadas. Então, mas é muito importante isso e também saber, porque tem muita gente também que está confundindo. Saiu uma nota oficial dizendo que o valor vai ser devolvido. Só que o governo só vai devolver o valor do mês de abril. Porque como ainda não ocorreu o repasse, porque esse desconto, né, o INSS paga para a entidade. Descontou da aposentadoria e repassa para a entidade. Então, o que vai ser devolvido é apenas a do mês de abril, que vai ser devolvida em maio. Nossa, e o restante, como é que vai fazer? Então, o INSS também divulgou uma nota oficial. Quando a pessoa entra no próprio aplicativo, já tem lá um link, ela pode clicar, vai ser direcionada para um site. Estão explicando que a devolução dos valores anteriores a abril, a Advocacia Geral da União firmou ali um grupo de trabalho que estão verificando como eles vão fazer, né, para conseguir tirar o dinheiro dessas entidades e repassar para esses segurados aí que foram prejudicados. Na coletiva de imprensa do ministro da Previdência, do pessoal que está tomou a frente dessa situação, eles informaram que eles já conseguiram bloquear alguns bens e alguns valores dessas entidades, mas os valores bloqueados não são suficientes para ressarcir todo mundo. Então, o ideal é o seguinte: todo mundo, para não ficar para trás, junta a sua documentação, que é o quê? Esses extratos que comprovam esse desconto. Pega tudo isso e procurar a justiça, procurar um advogado para acionar essas entidades antes que essas pessoas desapareçam. Né? Certo. Porque se eram entidades de fachada, porque algumas ficaram muito comprovadas que elas não tinham nem um local de atendimento, elas não tinham sede. Né? Teve uma informação que também foi divulgada agora, que muitos dos presidentes dessas associações, dessas entidades, são pessoas idosas com mais de 80 anos, que eles também vão investigar. Será que essas pessoas sabiam que elas eram presidentes? Muito provavelmente era fachada mesmo. Então, tudo isso eles vão ter que esclarecer para a gente. Então, se a pessoa ficar aguardando, por exemplo, esse grupo de trabalho da AGU, verificar como vão conseguir pegar o dinheiro e devolver para esse aposentado, para essa pensionista prejudicada,
Isso vai demorar anos e muito provavelmente não vão ter dinheiro Meu Deus. suficiente, porque esse dinheiro já deve ter escoado, né? Já deve ter ido até para fora do país, as pessoas já gastaram, né? Porque é uma quadrilha. Então, o dinheiro já deve ter sido remanejado para algum lado. Então, o ideal é a pessoa, o quanto mais antes, né, mais rápido possível, juntar essa documentação e acionar o judiciário. E isso aconteceu entre 2019 e 2024. De 2024 para cá, houveram novos casos dessa fraude ou foi só nesse período? Não, continuou então? Continuou. É que em 2024 teve a denúncia, né? Um grande portal, ele denunciou essa fraude, esse esquema, né? Como funcionava, mostrou inclusive patrimônio das pessoas que faziam parte da diretoria, pessoas com carrões importados, carros que custavam R$1 milhão. Então, isso estourou então em 2024, mas ele continuou acontecendo. Âmbito nacional. Entendi. Antes disso, o próprio ministro e também os dirigentes do INSS, presidente do INSS, sabiam que tinha algo errado porque eles foram comunicados, só que demoraram muito, né, para apurar e a gente viu aí o resultado, né? Até agora 6,3 bilhões de reais. E eu acho que isso daí é só o início, né? O fio da meada. Eu acho que muita coisa tem... A pontinha do iceberg, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Irene. Ela, boa tarde, Irene. Na aposentadoria da minha mãe, sempre teve descontado de um desconto, né? De um sindicato. Nunca fui atrás por causa da correria. Hoje ela é falecida. Consigo ver se houve fraude no caso dela, mesmo que a pessoa já faleceu? Então, ela pode sim, né? Ela pode verificar. Ela teria que... não sei se teve um inventário no falecimento dessa mãe, se foi nomeado um inventariante. Se foi nomeado um inventariante, o inventariante pode, junto ao INSS, porque ele, né, é o representante do espólio, pedir essa documentação, esses extratos, para verificar esse desconto. E dependendo da situação, também, né, os herdeiros acionarem aí, ou se ela deixou, se essa aposentadoria virou pensão, por exemplo, para o esposo, ou para um filho menor, ou para um filho inválido, essas pessoas podem ingressar pedindo a restituição também. E também tem o 13º, né? Acho que é importante a gente abordar um pouquinho. Eu vou aproveitar que você está aqui para a gente falar um pouquinho do adiantamento do 13º do INSS. Já vai começar, né? Para as pessoas no final do mês, na última semana do mês, já começa a antecipação do 13º salário para as pessoas que ganham até salário mínimo. Então isso aí também foi uma boa notícia, porque os aposentados e pensionistas estavam muito ansiosos por essa antecipação que aconteceu nos anos anteriores, né? E se não fosse antecipado, você imagina, ano passado foi no início do ano. Se o governo não pagasse agora, só iria pagar no final do ano. As pessoas iriam esperar mais de 1 ano e meio sem o 13º. Então, as pessoas já podem consultar o extrato também, da mesma forma que a gente explicou para a pessoa consultar se houve ou não desconto, o mesmo procedimento ela faz e ela consegue já verificar a inclusão dessa parcela do 13º salário no extrato. E tem data para a segunda parcela já? Abril paga em maio e a de maio vai pagar em junho. Então, sempre na última semana do mês, começa o pagamento das pessoas que ganham o salário mínimo. Entendi. E aí, as demais pessoas, de acordo com o final do benefício, nos 5 primeiros dias úteis, né, do mês, elas recebem. Bom, chegaram muitas perguntas, então já fica o convite para que você possa voltar aqui no programa Mulheres, fazer um plantão aí de dúvidas. Sempre acho que seria ótimo. De vocês. Foi muito obrigada. Maria Faioc aqui com a gente, advogada previdenciária, @Maria Faioc com CK no final, tá? @Maria Faioc lá no Instagram. O telefone do INSS é 135, tá? 135, ou então, como você falou, pelo aplicativo que é Meu INSS, que você pode baixar no seu celular, né? Exatamente. Muito obrigada.